Os créditos existentes hoje são o cheque especial, o cartão de crédito, temos o crédito direto ao consumidor, crédito consignado e financiamentos, que não deixa de ser uma forma de você adquirir, né, esse crédito. No caso, o financiamento de automóveis e o financiamento imobiliário. Aqueles créditos que você tem uma facilidade em acessá-los, como o cheque especial e o cartão de crédito, eles possuem juros mais elevados. Quanto maior for a dificuldade para você conseguir a liberação desse crédito, menor é esta taxa de juros. Na medida que você aumenta a garantia, né, de pagamento, reduz o valor dos juros. Quando você tem um carro que você financiou e ele está alienado, o carro é a garantia da inadimplência, da falta do pagamento. O mesmo vale para o imóvel. Então, o crédito mais caro hoje é o cheque especial. Para cada um salário que você pega emprestado no cheque especial, ao final de um ano você paga 3 salários. Depois vem o cartão de crédito, que é muito próximo do cheque especial, 300%. O consignado, ele é um pouco mais barato. Nós estamos falando de um juro de 25%. Para cada um salário, você vai devolver ao final de um ano 1,25 salário. E na medida que você aumenta as garantias, como o financiamento do automóvel e financiamento imobiliário, estes são créditos, ou seja, dívidas mais baratas. Para quem está endividado, a primeira medida é parar de assumir novas dívidas. Segundo ponto, avaliar todas as dívidas e procurar negociar. Você tem hoje instituições, por exemplo, como o Procon, que particularmente em São Paulo tem um programa, que é o Programa de Apoio ao Superendividado, que ajuda com um mediador a negociar a dívida com a instituição. Uma vez que a Selic, que é o juro da economia, caiu ou vem caindo, a dívida também vem ficando mais barata. Isso significa que há espaço para você, junto à sua instituição, procurar negociar redução dessa dívida. O terceiro passo é você trocar dívida mais cara por dívida mais barata. Supondo que você tenha uma dívida no cheque especial, 300% ao ano, se você tiver condições de contratar um crédito consignado, o juro é de 25%. São juros sempre exorbitantes, são juros altos, mas naturalmente 25% é bem menor que os 300%. O que você pode fazer? Adquirir essa dívida e, com o valor que você vai receber, você vai e quita a dívida no cheque especial. Então você reduziu uma dívida de 300% de juros para 25% de juros. Porém, esse terceiro passo do crédito consignado se refere àquele que tem renda. Mas e se você eventualmente não tem renda, está desempregado? Aí tem que olhar para os bens. Se você tem algum bem, um automóvel que está quitado, que você pode refinanciar, o refinanciamento, estamos falando de uma dívida hoje, né, de juro de 20%. Você refinancia o seu automóvel com o valor que você recebe. Você paga a dívida mais cara e você vai deixar o automóvel alienado, pagando uma dívida mais barata. Em último caso, lembrando que a dívida ela precisa ser paga de alguma forma, né? Aí seria pensar em se desfazer de alguns bens para quitar a dívida, de maneira que depois, com planejamento, você possa recuperar esses bens. Uma vez que você conseguiu reduzir a sua dívida e principalmente eliminá-las, daqui para frente você tem que adotar medidas preventivas para que você não volte a se endividar. Quais são essas medidas preventivas? Primeiramente, é você definir um limite para os seus gastos. Ou seja, tem que fazer um orçamento doméstico, tem que conhecer o comportamento dos seus gastos e os seus gastos eles precisam acontecer de uma maneira consciente. O segundo passo é você fazer uma reserva de emergência. Apesar do cheque especial ter esse propósito de ser uma reserva, ele é uma reserva muito cara, né? Então, faça uma reserva de emergência para cobrir exatamente esses imprevistos. De quanto tem que ser essa reserva? De 6 a 12 meses dos seus gastos. Lembrando, como terceiro passo, que nem toda dívida é ruim. Qual que é a dívida ruim?
A dívida ruim é aquela que vai para financiar o consumo. Se você faz uma dívida e essa dívida ela gera patrimônio, um exemplo é na contratação de um financiamento imobiliário. Você está comprando um imóvel, está fazendo um financiamento, mas no final houve um acréscimo patrimonial. Essa dívida é boa. Agora, aquela dívida que financia o consumo, ela é uma dívida ruim. Tente manter a dívida com 30% do comprometimento da sua renda. Alguns créditos, como por exemplo o crédito imobiliário ou o crédito consignado, por si só, esses créditos já possuem uma trava. Porém, no final, quem vai ter que definir essa trava é você mesmo. Porque, por mais que, quando você contrata um crédito consignado, eles limitem em 30%, nada impede de você sair contratando outras tantas dívidas. E muito facilmente, essa dívida ultrapassa 50% da sua renda. Quando há esse comprometimento, a pessoa se torna super endividada. E por último, sempre é importante você criar múltiplas fontes de renda. Porque se você perder uma fonte de renda, você tem outra fonte que vai te ajudar a atravessar momentos que são momentos difíceis. Por exemplo, no caso de um desemprego.